Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de abril de 2025. A Alemanha envia sistemas de defesa aérea para a Ucrânia. E também uma declaração do embaixador russo na ONU, que falou também ontem que falar sobre cessar-fogo na Ucrânia é irrealista. Mas o Donald Trump já falou que ele espera até esse fim de semana, que a Rússia prometeu para ele que vai dar a resposta sobre o cessar-fogo. Então, acho que ele já teve a resposta na ONU, do embaixador da ONU. Vamos ver. O Putin não vai ligar para o Trump para esclarecer isso. Bom, quero convidá-los. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com você. E inscreva-se, porque aqui você vê a verdade, definitivamente. Muito obrigado. A Alemanha envia mais sistemas de defesa aérea e mísseis para a Ucrânia. Então vamos abordar este tema, que é um tema muito importante. A Alemanha já vinha fornecendo o sistema IRIS-T, né? A IRIS, e é um sistema de defesa moderno, aéreo, e também ela está fornecendo mísseis Patriot, né? Não sei que quantidade, isso não foi informado, talvez seja nos próximos dias, aí eu vou passar para vocês a quantidade desses mísseis fornecidos. Então isso é uma iniciativa muito importante. Outros sistemas IRIS já estão na Ucrânia e eles têm tido um bom desempenho. Esses sistemas são bons, inclusive, para mísseis balísticos, né? Para drones, mísseis balísticos, eles são muito certeiros. Mas o míssil hipersônico, apenas até agora, o Patriot, que tem conseguido abatê-los. Bom, então estão vindo alguns mísseis Patriot. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu falei que o Zelensky tinha pedido o Patriots, né? Mas o que ele pediu não são, quer dizer, mísseis também, mas o que ele pediu, na realidade, são lançadores de mísseis Patriot, que ele pediu para isso, né? Então essa é uma questão muito importante que ele está esperando, mas o Trump já disse que o Zelensky pede muito, que não deveria ter entrado na guerra, porque como é que ele vai querer lutar contra um país 20 vezes maior em exército? E foi esse o termo que ele usou, um exército 20 vezes maior, dizendo que a Ucrânia é fraca. Mas se a Ucrânia fosse fraca, não estava segurando os russos ali, agora, mais de 3 anos, né? Então, na realidade, esse discurso do Trump, eu acho que não é bom, é um discurso contra a Ucrânia, claramente ele mostra isso, e ele deveria mudar esse discurso. É uma questão de ética, minha posição sempre a favor do Ocidente e de seus aliados, que os Estados Unidos da América tiveram com todos os outros presidentes. E esse presidente atual não tem esse discurso porque ele está contra os seus aliados, traiu a Ucrânia, traiu a Europa e traiu entre outros. E talvez ainda arraste os Estados Unidos da América para a Terceira Guerra Mundial. Ele, e não o Zelensky, como ele alegou naquela emboscada que ele e Vance, o vice-presidente, fizeram lá no Salão Oval da Casa Branca contra o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Então, esse foi fornecido, foi divulgado hoje, né? Está sendo fornecido e foi divulgado hoje. E esse anúncio é importante porque ocorre no momento em que a Rússia está intensificando ataques contra as cidades ucranianas, de uma maneira vergonhosa, imoral, criminosa, a exemplo, na verdade, Putin é um Hitler contemporâneo, é um Hitler dos dias atuais, e ele está causando muitas baixas entre os civis ucranianos. E acho que era importante, num contexto de esforço de paz, para negociar um acordo de paz entre Kiev e Moscou, mas até agora sempre o ditador russo, quando ele diz que vai fazer alguma coisa, não faz e passa a bombardear com mais violência a Ucrânia, seus habitantes, né? É um cidadão, é uma pessoa que não é um ser humano, porque não consegue avançar em Pokrovsk, não consegue avançar em outras linhas de frente, foi tocado de diversas regiões, então ele se vinga dos civis indefesos, né? Essa é a guerra que ele está ganhando, né? E a Ucrânia não está ganhando essa guerra porque ela não ataca os civis russos. A última remessa alemã incluiu sistemas IRIS-T4, né, que adicionais e mísseis para a Ucrânia, e também mísseis para o sistema de defesa. Já tem aqui o
os números de mísseis, né? Então estão indo 120 mísseis Patriot. Dá para, vamos chamar assim, brincar um pouquinho, né? Mas pela quantidade de ataques que são todos os dias, vai precisar de muito mais mísseis. Precisaria de pelo menos 10 vezes mais. Mas não sei nem se a Alemanha ou algum outro país na Europa tenha sozinho esses 10 vezes mais mísseis Patriot. E o pacote forneceu também mais 66 veículos protegidos contra emboscadas e resistentes a minas, né? E veículos de defesa cinética adicionais e mais 38 mil cartuchos de munição antiaérea para os sistemas Gepard, que são os sistemas alemães também, esse sistema antiaéreo, e que tem um número grande que a Alemanha doou para a Ucrânia. Em parceria com a Dinamarca e a Noruega, a Alemanha também entregou 3 novos obuseiros, né, os sistemas de obuses, né, sistemas de artilharia, que são obuses Zuzana, que são eles de 2 rodas. E a Alemanha também enviou suprimentos adicionais de artilharia, incluindo mais de 27 mil cartuchos de 155 milímetros, que são para obuses, né? E mais de 1.000 cartuchos de munição de 122 milímetros. O apoio por drones inclui mais de 70 drones de reconhecimento e também inclui veículos de engenharia e recuperação, radares de vigilância, telêmetros a laser, rifles de assalto, equipamentos pessoais e táticos, bem como tratamento médico contínuo para soldados ucranianos feridos. Então esse apoio ele é proveniente, inclusive, de contratos comerciais que o próprio Alemanha fez, contratos industriais e comerciais, né, financiados pela iniciativa do fortalecimento da capacidade de segurança de Berlim. Então eles tiram desse fundo, inclusive, porque eles sabem que a guerra da Europa, a guerra se vier para a Alemanha, ela está sendo decidida na Ucrânia, e lá que o exército da Rússia tem que ser parado, né? Então essa ajuda militar total da Alemanha eleva para aproximadamente 28 bilhões de euros, que a Alemanha já doou, só ela, desde o início da invasão em grande escala, em fevereiro de 2022. Agora, um fato importante, né, fala-se bastante no cessar-fogo, a expectativa do Trump, a expectativa do assessor dele de segurança, que é o Steve Witkoff, o russo Steve Witkoff, que está fazendo todo o discurso do Putin. Ele não muda uma vírgula, nem 2 pontos, nem ponto final, nada. É exatamente o discurso do Putin. Ele está com a agenda do Putin. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas filho de família russa. Agora, então, nesse contexto, o representante na ONU, né, ele falou que falar sobre um cessar-fogo na Ucrânia hoje é realista. Hoje foi ontem, né, que ele falou isso. O representante dele é um embaixador de carreira da Rússia, chamado Vassily Nebenzia, né, e declarou que um cessar-fogo na Ucrânia é atualmente irrealista. Ele fez isso durante um briefing citado na ONU, né, em Nova York, e ele também explicou que, briefing para a imprensa, desculpe, falei briefing para a imprensa. Ele explicou que o cessar-fogo está sendo dificultado, segundo ele, pelas supostas violações da moratória sobre ataques à infraestrutura energética pela Ucrânia. Eles não ficam vermelhos quando falam isso, né? Eles não ficam vermelhos, porque a Ucrânia não atacou uma instalação de energia. Uma instalação de energia elétrica durante esse período. Mas já vou dizer para vocês, ela já mesmo avisou que agora estão fazendo planos para atacar mais refinarias, seja de gás, seja de petróleo, e também para atacar as instalações de energia, porque já venceu agora esses dias, os 30 dias que eram necessários para isso. Então ela vai voltar a atacar agora, brevemente. Então, eles não ficam... Agora, eles atacaram, já desde o primeiro dia, eles fizeram ataques à Ucrânia. E, além disso, os ataques imorais criminosos contra a população civil, né? Então, o Nebenzia ainda falou, tivemos uma tentativa de cessar-fogo limitada a uma relação às instalações de infraestrutura energética, que não foi respeitada pelo lado ucraniano, né? Nas circunstâncias atuais, falar sobre um cessar-fogo é simplesmente irrealista nesse momento. Então, essa gente não é gente de bem, não é gente honesta, não fala a verdade, né? Essa pessoa de origem na KGB, né?
O pessoal do Kremlin lá que trabalha, é tudo da KGB, né? Desde o Lavrov, né? Todo mundo passou pela KGB. Todo mundo tinha uma função importante na KGB. Então, vão mentir a vida inteira. Nasceram mentindo, viveram, e quando chegar o dia da morte, quando o demônio carregar eles com eles, vão continuar mentindo. Vão chegar no inferno, vão mentir. Vão dizer que o lugar deles não é aqui, é no céu, manda nós para o céu, porque vão inventar uma mentira qualquer, porque a culpa é dos ucranianos, alguma coisa assim. Então, é gente muito ruim, né? E o interessante de isso aconteceu, essa declaração agora, né? Porque foi ontem, é depois da violação da Rússia diretamente sobre o cessar-fogo. Quer dizer, ela nunca fez, um dia não valeu o cessar-fogo por dia. Né? E acho que os Estados Unidos já devem estar reconhecendo que não conseguem, não vão chegar a um acordo de paz nos próximos meses com a Rússia. Agora, é importante destacar que eu falei brevemente, mas o presidente dos Estados Unidos da América, o Donald Trump, ele afirmou agora, essa semana, que a Rússia daria aos Estados Unidos uma resposta de cessar-fogo agora na Ucrânia nesse final de semana. Não acredito. Vou reconhecer se acontecer, mas como veio acontecendo até agora, não aconteceu. Como fala em russo, não, né? Niet. Não vai acontecer. Os russos são mentirosos e falsos. Embora que apareceram hoje no canal 2 pessoas aí fazendo um discurso por russo. 2 novatos, 2 novos propagandistas, mas já foram expulsos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Aqui você viu a verdade. Inscreva-se. Muito obrigado.